Olá pessoal, um abraço a todos. E esse direct aqui vai para a minha querida Tereza. Tereza lá em São Paulo, tá? Tereza, um abraço. Um abraço aqui também para a Geralda. Olha, são muitas as pessoas que passam aqui nas nossas vidas, né? Esses internautas. E uma coisa que eu quero falar para vocês, eu não sei quanto tempo a gente ainda vai ter, né? Essa tecnologia aqui, tá? Do sistema 66, pra gente se comunicar, né? E essa tecnologia é essa, né, que o Racional Superior, nas páginas dos livros, avisou, né, que a gente teria, e a gente teria mais facilidade, né, para fazer conferências, né, daquilo que a gente aprendeu aqui dentro, uns para com os outros, e tem conferências sendo feitas de todas as formas, de todas as maneiras. Essas conferências que falam de cultura racional, por exemplo, né, através dessas redes sociais, né, então, que é muito importante, né, que é assim que a gente, eu uso essas plataformas como posso falar para vocês, aproveitar o tempo, né? Nós não sabemos quanto tempo a gente tem para estar aqui, ó, falando uns com os outros. Nesse momento, todo mundo é ator, todo mundo é repórter, todo mundo virou um personagem importante na vida uns dos outros, tá? E aí existem pessoas usando as redes sociais para as mais diversas coisas, tá? Tem gente usando para criar um reino de paz, né? E outros, infelizmente, usando para destruir. Infelizmente, muitos ajudam a criar valores morais de humano, outros destroem esses valores usando a mesma ferramenta, o mesmo sistema, né? Então, Yang eles caminham junto. Bem e mal tá caminhando junto, gente, aqui, lado a lado. Cada um desenvolvendo o seu papel. O que eu fico feliz é que, quando a gente lê o livro Universo em Desencanto, né? O Racional Superior, eles nos informa. Não se preocupa não, tá? Porque esse mal, ele é só aqui. Quando voltar para a origem, todos serão iguais. Todos. Porque todos são de energia racional, né? Então, o magnetismo é só aqui. O desequilíbrio é só aqui, tá, gente? Quando todos forem arrancados, todos os fluidos, quando toda a nossa energia que foi formando isso tudo aqui for arrancado daqui e levado lá para a planície eterna, todos nós estaremos livres desse desequilíbrio da energia eletromagnética. Como isso é maravilhoso. Isso me deu uma paz tão grande saber disso, tá, gente? Sabe? Quando o Racional Superior nos informa, olha, esse livro, ele dá tanto conselho maravilhoso, tá? Que você deita para dormir e você dorme, de verdade. Aqui ele diz o seguinte, olha, não se preocupa com nada. Se tiver ruim, diga que tá bom. E se tiver bom, tá bom mesmo. Ele manda a gente fazer o papel de observador para com os hologramas que acontecem aqui e a gente não tomar partido com nada. Muitas vezes a gente toma partido, tá? Eu tenho um defeito muito grande que ainda tenho que eliminar, eu tenho que ler muito cultura racional para tirar esse defeito, porque tem um personagem, tá? Que ao longo da minha vida no mundo de matéria, ele foi se incorporando em mim. E esses personagens, tá? Que são moldados pelo ego inferior, olha, se você não tiver cuidado, eles te engolem vivo. Que é aquele personagem, sabe? Que reclama tudo, que quer resolver tudo. E não é assim que funciona dentro do ensinamento de cultura racional. Não é. O livro de cultura racional ensina você a ser o grande observador. Tá? Ensina você a ser aquele que observa e não o observado. Enquanto você for observado, enquanto eu for observado, a gente vai estar envolvido no campo planetário. Então, para ser o observador, sabe, você já viu aquelas sentinelas que eles cruzam os braços e eles ficam de longe lá olhando o movimento? É assim que tem que ser. Alguém que está desenvolvendo um raciocínio, alguém que desenvolveu o raciocínio. Fazer o papel de observador e não se envolver nas controvérsias desse mundo de matéria. Mas aí, muitas vezes, a gente quer tomar partido, né? A gente quer dar opinião. A gente quer ser ouvido. E esse
ó, o cérebro da sobrevivência, o cérebro reptiliano, ele é um perigo. Ele até nos bota em confusão quando a gente se envolve nas controversias desse mundo de matéria. E eu estou, tá? Eu acho, olha, eu estou implorando, né, para os comandos superior, para eles ajustar minha bússola interna, para que eu, de forma sábia, possa viver aquilo que eu sei, que eu aprendi. Porque muitas vezes a gente vai em busca de conhecimento, a gente adquire o conhecimento, mas você não pratica o que aprendeu. E aí é onde está o problema, gente. Aí é onde a coisa fica complicada. Porque se você adquire o conhecimento, mas você não usa o conhecimento, não bota em pauta, você não bota, sabe? E a gente precisa criar um mecanismo de conversar com esses personagens, que são muitos, né? São muitos os personagens que a gente foi criando ao longo da história, que traz a vozinha na nossa cabeça, tá? Que quer ser o guia. Porque tem uns personagens que quando você lê cultura racional, eles não podem mais continuar caminhando contigo, eles têm que ser silenciados. Eles têm que sentar no banco de trás e não mais pilotando a nave. Entendeu? Você não pode deixar mais alguns personagens que você tinha continuar guiando a tua vida. Porque senão ele vai te causar muitos sérios problemas. Então, quando você estuda cultura racional, você silencia os personagens, que são muitos. Muitos, hein, gente? Olha, tem personagem de todo jeito. Tem personagem que não gosta disso, que não gosta daquilo outro. Tem personagem que resmunga, que reclama. Tem personagem... Olha, são muitos. E aí, esse trabalho interno precisa ser feito. E você só pode iluminar essas sombras se você tiver conhecimento delas. Porque senão elas vão te guiar. E vai dificultar o teu desenvolvimento do raciocínio. E vai dificultar a compreensão das coisas no mundo de matéria. Lembra que o livro Universo em Desencanto diz que uns são dotados de mais de carga magnética? E para esses, o desenvolvimento do raciocínio se torna mais lento, mais complicado? Gente. Então, saiba separar o seu eu superior, que é o habitante materializado na sua pineal. Saiba separar essa energia e o que essa energia é dos personagens, moldado pela energia eletromagnética, por falsas crenças e dogmas. Porque o cérebro da sobrevivência, né, o cérebro reptiliano, que fica aqui atrás, né, nesse cóccix cerebral, que é o cérebro, né, que é aquele, tá? É aquele que quer ser o mais bonitão, o mais belo, o mais sábio, o mais tudo. Ele quer ser o cérebro, esse ego inferior, ele quer ser o melhor. E muitas vezes ele cria dificuldade para nós, cria confusão, cria contenda. Ele inveja a vida do outro, sabe? É complicado, gente. O universo de matéria, ele é cheio de armadilhas. Mas você precisa se conhecer, porque quando você se conhece, você separa os personagens do teu verdadeiro eu, tá? Que é o eu equilibrado, né? Que é o eu racional, o eu, né? Que é o fractal que caiu aqui, né? Que é aquele que tudo ama, que é aquele que não tem necessidade de julgar nada nem ninguém, que é aquele que só observa, que é aquele que o que está no poder da sua mão fazer pelo outro, ele vai lá e faz, sem esperar nada em troca, tá? Então, separar os personagens, o personagem do teu verdadeiro eu, do fractal eterno materializado na pineal, é de suma importância. E se você não reconhecer as sombras que você carrega, para que essas sombras sejam dominadas, controladas, educadas, elas vão te engolir. Quando você pensar que não, você vai estar em dificuldade. E isso vai atrasar o teu salto quântico de volta ao estado natural. Então, livro Universo em Desencanto, compreensão, humildade para compreender, é saber que nós estamos no caminho, somos já eternos aprendizes, para só assim a gente poder